e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então aí está, damos o pontapé para podermos agora entrar na história dessa carta, né? A propósito, essa carta aí, ela é uma carta a alguma igreja, ela é uma carta pessoal. Que tipo de carta é essa carta? O que nós podemos falar dessa carta? É pessoal? Por favor, o microfone fica um lado de cá. Eu acho que o pastor Geraldo quer falar alguma coisa aqui. A língua dele está aqui, ó. Por favor, pastor Geraldo. Existem algumas cartas, bom dia, irmãos, e a carta de Tito, como também essas cartas menores, são chamadas de cartas gerais. Sim. Cartas gerais. Não existe, assim, cartas pessoais. Carta Filemon, carta Tito, são cartas gerais. Ou seja, direcionada a uma pessoa, mas ela é para toda a igreja. Eu entendo que é cartas gerais. Teologicamente, né, os estudiosos citam essa frase, cartas gerais. Mas quando nós começamos a ler, aí nós vamos entender que ele direcionou para uma pessoa. Por isso que nós colocamos isso, para uma pessoa. Não especificamente para uma igreja, mas é uma carta geral, né? Mas também mandada para uma pessoa, não para uma igreja. Essa é a colocação. Está correto, né? E quem sou eu para falar que ele está incorreto? Mas é isso mesmo. Mas nós queríamos, antes de entrar no estudo dos tópicos aqui do livro de Tito, algumas curiosidades que nós podemos tirar do livro de Tito, através da história, né, que alguns estudiosos se debruçaram para poder ali pesquisar sobre essa carta enviada, tá? Principalmente, né, o local aonde Tito foi enviado, né? Foi enviado. Uma ilha chamada Creta. Isso, uma ilha chamada Creta. E algumas observações sobre essa ilha, né? Assim como já estudamos em outras cartas, né? Cidades portuárias, né? Ilha, então existiu o quê? Portos. Vários pontos importantes ali na ilha de Creta, certo? E toda vez que nós falamos em portos, movimentação de pessoas. E aquelas situações que nós já vimos nas cartas anteriores. Quando se junta muita gente, muita cultura, muitas crenças, muitas coisas boas e muitas coisas também ruins aconteciam ali naquele meio ali. A cultura grega, estudamos, né? Bem, São Antônio, bom dia. Estudamos sobre ela, sabemos como que era o pensamento grego em relação à sociedade, o comportamento deles também diante da sociedade, como é que era, certo? Muitas coisas erradas aconteciam ali no meio da sociedade gregas. Sabemos também que eles tinham um Deus, que eles comparavam esse Deus ao Deus dos cristãos também, que era Zeus. Mas era uma mistura, né, de pensamentos ali que eles distorciam, né? E depois que alguns se converteram, levaram esse tipo de costume para dentro das igrejas que eles iam, certo? Alguns crentes. Mas eu queria chamar a atenção aqui de uma palavra
Cretizo. Lembra, pastor Geraldo? Cretizo, o que significa? Passa o microfone para o pastor, ele vai me... Não, mas me relata, por favor, só para poder a gente engrossar o caldo aqui. Cretizo. Havia esse termo usado digamos, pelos amanuenses, aqueles que escrevem os textos bíblicos. Alguns chamam de aqueles que nascem em Creta, ou aqueles que residem em Creta. E, às vezes também usavam um termo pejorativo em relação a esse nome ou às pessoas. É como o termo coriniantizou-se, ou seja, em Coríntio, nós sabemos a igreja de Corinto, e quem estava na igreja e depois saiu da igreja, aí alguém dizia assim, fulano coriniantizou-se, ou seja, se perdeu, saiu da igreja. Hoje a gente chama de desigrejados, não é? O termo hoje é desigrejado, mas na igreja de Corinto, quem tinha saído da igreja e voltou para o mundo chamava de coriniantizou-se. E o termo que o irmão falou aí era um termo pejorativo para aqueles que estavam nessa situação. Isso. Então, era um termo pejorativo. Exatamente. Tá. No meio da sociedade, assim como nós estudamos outras cartas também, muitos soldados, né? E soldados que deixaram vamos falar assim comumente, o pastor aqui vai entender, e outros que já serviram exército também, né? Abandonaram a farda, abandonaram a armadura e viraram soldados mercenários. Existiam pessoas ali. Isso. Desertores ou soldados que vão deixar de ser soldado, agora vão ser mercenários. E buscavam... o que o mercenário busca? O que o mercenário... Isso, dinheiro. Então, quanto mais pagavam para eles, né, eles iam. Assim que funciona o mercenário. Um tipo de pessoa que existia ali naquela, né, região. Então, existia o quê? Também corrupção social. Nada parecido com as nossas épocas, né? Nada. Algumas pessoas vão atrás de onde paga mais e da forma errada, e a corrupção estava ali imperando. Nada parecido com as épocas que nós temos hoje, né? Nada, né? Nada. Tá, mas aí, no meio de toda essa situação, né, Paulo envia, olha só, eu falei no início, né, que Paulo envia Tito a Creta, tá? Então nós podemos dizer que Tito não era de Creta, né? Se ele foi enviado até lá, estou certo? Paulo envia Tito a Creta. Uma coisa que a gente tem que chamar a atenção também, que ali não era uma igreja só. Em vários pontos existiam igrejas, né? E possivelmente, né, em casas, estou certo, pastor? Eram igrejas familiares, certo? Então eram pequenos grupos de pessoas. Lembra que nós estudamos nas outras cartas que algumas igrejas não eram em casas e tinham uma quantidade maior. Esse aqui eram, né, igrejas o quê? Menores. E Tito foi enviado para poder dar o quê? Uma orientação, administrar a essas igrejas. E Paulo vai orientá-lo como ele vai fazer para poder iniciar uma administração em cada uma delas, certo? Ele inicia o capítulo 1, a partir do versículo 5, trazendo aqui informações para a gente. E é interessante que o pastor falou hoje aqui, né? Nós vamos fazer o quê? Um processo de eleição, para podermos eleger 2 homens para serem o quê? Presbíteros. E olha como é que nossa igreja ela é bíblica, né? Nós temos o quê na nossa administração da igreja? Pastores,
presbíteros, diáconos, né? Presbíteros ou bispos, né? Conforme, né, nós podemos entender. Mas eu chamo a atenção para essas qualificações dos ministros aqui, que é falado aqui. A partir do versículo 5. Por favor, Leomar. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Isso. Aí quando nós olhamos para essas qualificações aqui, o que vem na nossa mente? Trazendo para os dias de hoje. O que vem na nossa mente? Pelo menos para mim é assim. Na hora que eu for eleger um presbítero, né, ou um ministro da casa de Deus, eu tenho que olhar para todas essas qualificações aqui, né, e procurar aquele que se encaixa para eu poder, né, no nosso caso aqui, né, nosso pleito aqui nós fazemos aqui, né, para indicar, para colocar ali na caixinha um nome que é próximo ao que a Bíblia está falando. É assim ou não é? Sim. É? Conforme a palavra está. Conforme a palavra, né? Agora, qual foi o motivo? Aí você agora volta para o livro de Tito agora. Tá? Fizemos esse paralelo com o nosso pleito aqui. Agora volta para o livro de Tito. Por que Paulo escreveu isso a Tito? Se você ver aqui, são várias coisas que tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Por que ele escreveu isso a Tito? Você vai constituir ministros nas igrejas que têm o quê? Essas qualificações. Agora, será possível que na igreja existiam homens que não eram qualificados para poder exercer o ministério? Sim ou não? Sim ou não? Existiam homens não qualificados? Essas são as qualidades agora. Existem homens também da igreja aí que não podem estar exercendo o ministério. Será que era isso o intuito dele? No versículo 10 aqui tem, né? Era o quê? Os falsos mestres e as falsas doutrinas. Tá, então não, já mas estava se preocupando por causa disso. Tá, Quem você não, vai... aí você já está avançando lá. Nós estamos falando das qualificações dos ministros. Já está avançando para frente aí. Dentro desse ponto aqui. O motivo dele ter escrito essas palavras aqui. Microfone. Conduzir a lição. Mas eu quero ouvir os irmãos. Eu quero ouvir. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que lamentavelmente existe na igreja pessoas que não têm total qualificação. Sim. E realmente, por exemplo, quando vamos olhar para uma pessoa que trabalha no banco, só para você entender, para você que trabalha numa agência bancária, para você conhecer uma cédula falsa, o que é que o banco faz? Lhe dá a cédula falsa ou lhe dá a cédula verdadeira? Lhe dá a cédula verdadeira. Você trabalha tanto com a verdadeira que quando você vê a falsa, você reconhece. Então, Paulo vai apresentar para Tito as qualidades que devem ser vistas perceptível
àqueles que têm que assumir o presbiterato da igreja. Então, infelizmente, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, infelizmente, alguns deles ainda guardam, infelizmente, algumas raízes do passado, algumas coisas, alguns pecados escondidos que dificulta qualificar-se para essa função. Infelizmente, Paulo está dizendo isto porque, na verdade, existe aquilo. Meu entendimento e, consequentemente, se nós olharmos aqui os comentários, com certeza vai ser isso também. Sim. É palavra boa, né? O Adelso falou sim, né? Foi firme ali na palavra dele. E o pastor Geraldo veio a confirmar. E se nós pegarmos, né? Fazemos um contexto agora, né? Como o pastor fez aí, né? Colocando esse exemplo, realmente, né? Realmente. Nós não podemos ver quem é a pessoa por dentro, mas podemos ver também o comportamento dela, né? Diante da sociedade, como é que ela se comporta, o exemplo que ela dá, as obras que vêm na vida dela. Isso nós podemos ver, mas o que se passa no coração, não. O que se passa no coração, não. Então, ele coloca aqui, o que é visível para vocês, olhem nesses homens, o que é visível para vocês. É o que nós fazemos hoje, não é assim? Para eu poder eleger o Leonardo, o Gessimar, é o que é visível em nós. Não é assim que vocês fizeram? Quando elegeram o Gessimar diácono, não, é um homem, né, familiar, é trabalhador, né, ele gosta de trabalhar na igreja, dessa forma. Leonardo é a mesma coisa. Ele dá aula, né, tem um bom exemplo, não tem nada que se falar dele, mas o que se passa no coração, ninguém sabe. Mas o que é visível. E quando ele escreve isso a Tito, ele fala assim: olha o que é visível, olha que alguns homens vieram da cultura grega para a igreja, olhem para os homens que não continuam fazendo o que eles faziam antes, não estão adorando a outros deuses, não estão em orgias, não estão apoiando, né, a prostituição, que é isso que eles faziam. Isso que eles faziam. Hein? Também o Adelso está fazendo assim, né? Homens que não se embebedam, né? Aqui fala não dado a vinho, né? Não é isso? Nós estudamos também na carta anterior a mesma coisa. Mas ele fala o seguinte, que eles sejam pessoas que, quando a sociedade os olharem, eles sejam o quê? Bons exemplos. Por quê? Aqui nas igrejas, alguns com mau costume se infiltravam na igreja. É diferente do dia de hoje? Alguns com mau costumes, com coisas do passado social e do pecado, entram na igreja e até se disfarçam de gente boa, né? Para poder conseguir alguma coisa. Então ele fala, os homens têm que ser desta forma, tá? Desta forma. Aí, para poder engrossar um pouquinho, ele fala homem, tá? Porque hoje nós temos várias denominações, né? Bispas, né? Presbíteros eu nunca vi, né? Mas bispas eu já vi, né? Pastoras, não tem nada contra as pastoras, mas não é bíblico, tá? Apóstolas, né? Aí ele coloca dessa forma, né? Mas sempre quando Paulo vai colocando aqui a liderança da igreja, né? Para poder ministrar, pregar, né? Homens, ele coloca homens aqui, certo? Mas nós estamos nos tempos modernos, né? A palavra de Deus muda? Não. Eu não estou sendo machista, não, né? Porque lembra que nas aulas anteriores nós falamos, as mulheres, elas foram importantíssimas na evangelização e no grupo que Paulo formou para poder evangelizar. E ele cita aqui, nós citamos aqui várias mulheres, né?
do lado dele ali, né? E alguns homens fugiram, lembram? Mas as mulheres não abandonaram a causa. Tá? É importante a gente lembrar isso. Agora sim, Leomar, no capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10, que você estava falando agora. Os falsos mestres e as falsas doutrinas. Porque existem muitos insubordinados. Paula, aqui está. É um L esse aqui, né? Pauradores e frívolas, e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Isso. Aí, agora ele parte para os falsos mestres que tentavam, né, também desvirtuar as igrejas. Assim como ele falou, né, nas outras cartas, né, ele bate nessa tecla aqui, dos falsos mestres. Eu queria chamar a atenção para o versículo 12. Foi mesmo dentre eles o seu profeta, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E aí, pastor Geraldo? Esse versículo é um versículo, quando a gente lê o livro de Tito, a gente passa até despercebido, né, dessa frase. Mas você lembra por que Paulo escreveu isso aqui? Ele vai fazer também uma alusão lá no livro de Atos a respeito, né, dessa palavra. Algum irmão sabe por que Paulo quis colocar esse versículo aqui e chamando a atenção nessa passagem? Ele cita a palavra profeta ainda. Profeta, né? Um profeta que disse. A Penha quer falar. Aí. Oi? Tá, que tá. um deles mesmo, um cretense, né, que escreveu sobre eles, falando deles mesmo, entendeu? Foi um profeta, quer dizer, do meio deles. Eu esqueci o nome desse profeta, entendeu? Aí eu fiz que o dever de casa aqui, anotei aqui, né? Então, um deles mesmo falando do próprio povo, que eles eram, por isso que as pessoas falavam que eles eram cretenses sempre mentirosos, né? Porque, por isso que fala lá de os cretinos, na verdade, né? Que fazia essa pejorativo, né? Porque eles eram mentirosos. Até o seu próprio Deus, Zeus, ele era um enganador. Eles adoravam ele, mas ele era um mulherengo, né? E ele era um mentiroso. Por isso que eles falavam, para não confundir Deus, que era um Deus sábio, verdadeiro, com Zeus, que era um mentiroso. Isso, era entendeu? Aquela questão, então, isso. Né? Aí ele mesmo, o profeta, quer dizer, um deles mesmo falando, depois, né, falando assim, que eles eram preguiçosos, mentirosos. Ele fala sobre isso, Paulo, é isso que eu entendo. Isso, quando você pega lá na internet, olha os estudos, realmente vai para esse lado aí, né? Epimendes era o nome dele. Lembrou aí? Isso mesmo? Isso aí.
Ele fala essa frase, né? Ele fala essa frase, falando dos próprios cretenses. Ele era grego, falando de gregos. Aí tinha essa questão, né, dessa adoração a Zeus. Zeus, né, era o Deus supremo deles, como nós aprendemos, né? Só que você que assiste alguns filmes aí desses deuses, mostra Zeus descendo à terra, né, e coabitando com mulheres, né? Coabitando com mulheres. O famoso Hércules, né, o filho de Zeus, que é meio um semideus, é meio Deus e meio homem. Então, essas crenças que eles tinham, tá? Então, os cretenses acreditavam nisso, que Zeus não era uma divindade, mas sim era humano. Mas eles adoravam dessa forma. E por isso a frase aqui, ele coloca, Epimênides acreditava que ele era realmente um deus. Os cretenses não. Esse foi o motivo de ter colocado essa frase. Para chamar atenção, né? Para chamar atenção. Olha, estão sendo introduzidos falsos ensinamentos dentro da igreja. Essas crenças que não são de acordo com o que eu ensinei, falava de Paulo. Então, todas essas fábulas, essas questões errôneas que vocês estão aprendendo, né, é diferente daquilo que eu estou ensinando. Então, Tito, combata estes falsos mestres de dentro, né, que estão tentando entrar, né, na igreja para poder fazer essa miscelânea. E continua pregando aquilo que eu estou o quê? Que eu preguei para você, falei para você, ensinei para você. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Reprovados. Ele combate de novo aqui os falsos mestres, tá? Os falsos mestres. E não estavam ensinando o verdadeiro evangelho. Professa até conhecer, mas por entanto, né? Aqui entretanto. Isso. Vamos agora trazer para os nossos dias. Nós detectamos na igreja de hoje esse tipo de falso mestre? Pega a palavra, prega a palavra, mas introduz na palavra ensinamentos que não estão escritos. Acontece isso nos nossos dias? Nossa igreja não, né? Presbiteriana não. Presbiteriana não. E eu tenho o orgulho de falar, qual igreja que você pertence? Eu falo. Você fala? E eu falo assim, eu sou da igreja presbiteriana. E aí eu completo. Nós prezamos o ensino da palavra. Essa palavra sempre vem atrás do que eu vou falar. De qual denominação você é? Da igreja presbiteriana. E lá nós prezamos o ensino verdadeiro da palavra. Eu falo, eu sou da igreja presbiteriana e ainda digo, do Brasil. Porque Tá certo. tem um monte que são presbiterianos aí que não são. Isso. É porque hoje nós estamos distantes da época de Creta, distante da carta que Paulo escreveu a Tito, muito distantes. Mas, se nós formos fazer um apanhado das pessoas que nós conhecemos, olha quantas crenças errôneas as pessoas têm em suas mentes. Não precisamos de longe. Se nós pegamos o nosso ciclo de trabalho, nós vamos ver, né? Eu descobri recentemente, não posso falar o nome, não posso falar quem, né? No meu meio de trabalho, a pessoa, ela crê em umas coisas tão estranhas, né? A pessoa ótima, educada, inteligente, né?
mas parte para outro lado, um espiritismo assim confuso mesmo. E você não entende por que a pessoa crê naquilo. Né? A palavra de Deus, ela está sendo exposta, né? É interessante que lá onde eu trabalho, sempre há cultos no meio-dia, periodicamente. Então, vão pastores, vão padres e vão falar da Bíblia lá. Fala para quem quer ouvir. Mas ainda as pessoas insistem em crer em fábulas, em coisas diferentes que a palavra de Deus está trazendo, porque aquilo, para ela, é a verdade. Nos nossos dias, pessoas tão esclarecidas, né? E tão distante lá da época de Creta. E hoje continua a mesma coisa. Se Paulo estivesse aqui nos nossos dias de hoje, o que ele falaria para nós a respeito disso? Eu acho que a carta dele não seria uma carta de 3 capítulos, não, né? Eu acho que seria uma carta de 300 páginas, né? Para poder combater tantos falsos profetas dos nossos dias. Calazans, encontrei com um amigo na minha rua, como eu comentei um dia aqui na escola dominical. Nós temos um grupo de amigos de há 35 anos atrás. O diretor já faleceu, e eles sempre fazem alguns encontros. Eu não fui no último, mas quando tem esse encontro lá, tem amigos da igreja de Maranata, tem da igreja Batista, como tem os da Católicos também, e eles tomam cerveja. Quando eu vou, eu fico no canto conversando até com os amigos meus, que da igreja de Maranata também, tem pastores também. Então assim, eu não fico até terminar, fico coisa de 20 minutos assim, ou meia hora e vou embora. Eles ficam lá, porque eu sei que não é o meu ambiente, mas são amigos meus de 35 anos atrás. Aí eu encontrei com um amigo, falei com ele se ele ia também, eu falei, não, mas eu não vou, a gente não pode sentar na roda dos escarnecedores. Eu falei assim, mas são amigos nossos do passado, que você não era cristão também. Mas ele, você tem que ler mais a Bíblia. E se Jesus vier naquele momento que você estiver ali, você, eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação. E se eu estiver dentro de um ônibus, onde tem um monte de ímpios, se Jesus voltar, qual é a diferença? Eu sou cristão, eu aceitei Jesus, Ele é o meu Salvador e acabou. Então assim, aonde eu estiver, eu sou Eliomar, o que eu sou aqui na igreja. Eu já falei, falo novamente, né? Que eu canto aqui na frente, eu canto da tua igreja, eu estou no meu trabalho, eu sou Eliomar. Então assim, o que eu prego, eu creio que eu estou falando. Então assim, aqui está falando que muitos aqui até tinham conhecimento, mas faziam coisas separadas. Igual você falou, lá tem gente que, cada um pode ter um momento que pode pregar, até você também. Mas quando você vai sentar para conversar, eles acreditam em outras coisas diferentes. Poxa, mas aqui fala dentro da Bíblia. Mas quando você senta para conversar, tem pensamentos diferentes. Exatamente. E agora a gente parte aqui para o capítulo 2. Aí ele vai falar de vários grupos de pessoas que compõem as igrejas aí, né, que Tito tinha que administrar e orientar, certo? Ele inicia com o versículo 1, tu, porém, fala com convém a sã doutrina. Aí ele vai colocando aqui várias classes de pessoas e faixa etárias, notem aí. Aí ele começa, claro, né, com os que a gente tem que respeitar melhor, né? Que são quem? Os mais idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, certo? Depois ele vai falar o quê? Das mulheres idosas, certo? Semelhantes, que sejam o quê? Sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Está vendo? As mulheres também, tá? Ele está falando para as mulheres não beberem, tá? Podia beber um pouquinho, né?
por causa dos seus males do estômago. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens. Eu gosto disso aqui, ó. A fim de instruírem o quê? As mais jovens, recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Depois ele vai falando dos moços, né? Certo? Aí eu chamo a atenção agora para vocês. Por que ele escreveu isso aqui? Não. Será que a igreja está uma bagunça? As igrejas estão uma bagunça? E o comportamento dos irmãos das igrejas de Creta estavam bagunçados? Sim ou não? Gente, não falando de crente que aceitou Jesus como seu Salvador, que está dentro de uma igreja, que tem bispos, pastores, né, ministros que estão pregando a palavra para eles. Mas ele estava falando por isso? Essas recomendações? Ô Calazans, nós temos a nossa igreja aqui. Digamos que o pastor Geraldo vai pregar hoje à noite. Ele vai falar sobre esse texto. Pastor, se não ia pregar, vai pregar. Ele não conhece todas as pessoas aqui, mas é uma palavra, novamente, para a gente saber os nossos deveres como cristão. Você está sempre falando, a palavra de Deus nós estamos sempre lendo. Pode ser que tenha pessoas aqui que estão dentro da igreja que esta mensagem vai diretamente para ele. Está me entendendo? É sempre bom você estar sempre falando. Agora nós temos que saber os nossos deveres também. Agora que tinha pessoas, ele conhecia a igreja toda, que tinha pessoas erradas lá, que às vezes, né, tem pessoas que falam, pô, a mensagem foi só para mim, entendeu? Mas eu acho que o dever do pastor de nosso é de sempre estar falando a palavra de Deus. E as pessoas ali, no devido tempo, vai se corrigindo. Sim, aí a gente faz uma colocação aqui. Se nós vamos para o pastor Geraldo vai até entender o que eu vou falar aqui. Se nós vamos para uma cultura diferente, né? Aí a pessoa lá dessa cultura, ela se converte. Ela larga totalmente aquilo que ela praticava antes, né? No início da carreira cristã? Larga ou não larga? Qual o tempo que vai ser dado para essa pessoa para ela poder largar os quês, né, vamos usar aqui uma palavrinha aqui, né, que vocês vão entender. Os trejeitos. Ela vai demorar um tempo rápido ou um tempo mais lento para poder largar? É um processo, né? Não estou falando como processo de santificação, mas é um processo. Ela não vai deixar totalmente, né? Então, quando Paulo escreveu a Tito, ele estava falando desse tipo de pessoas que estavam dentro da igreja. Está vendo? Trazendo para os nossos dias, qual a nossa dificuldade hoje? Nós estamos diante de pessoas assim. Nós não temos dificuldade? Nossas igrejas hoje não têm dificuldade? Alguns olham para a pessoa assim, né? Ela quando está entrando na igreja, se converteu, né? Vamos falar aqui de coisas que nós já vivemos aqui na nossa igreja, né? Na minha época de mocidade eu vivi, né? E uns tempos recentes também, né? Nós recebemos um jovem que antes ele era homossexual. E a mocidade tentou acolhê-lo. Lembra disso aí? Quem era da mocidade? O pessoal está balançando a cabeça aqui, né? Da minha época. Os trejeitos ele não conseguia, né, tirar. E nós tentamos entendê-lo, né, acolhê-lo, mas não é difícil? É difícil. É difícil. Mas nós temos que entender que a pessoa sai o quê? Do pecado, está tentando largar o pecado para poder começar uma carreira cristã, mas vem as coisas, né? Tudo vem junto com ele.
Então, esse tipo de pessoas entravam na igreja aqui de Creta. Aí Paulo escreve essas coisas aqui, ó, para que eles largassem e tornassem o quê? Um padrão, certo? Mas que Tito também entendesse isso também. Aí ele vai falando dessas faixas etárias aqui, tá vendo? Ó? Todos eles que entraram na igreja, possivelmente, faziam essas coisas antes. Agora, não façam o quê? Mais. E os que estão dentro da igreja também entendam também que é um processo, certo? Ó, idosos, né? Homens idosos, mulheres idosas, ele vai falar dos moços, né? E aí vai. E o versículo 10 termina assim: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então entravam pessoas, ó, de todo tipo na igreja, mas que agora seriam o quê? Novas criaturas, certo? Assim como acontece nos nossos dias. E infelizmente algumas pessoas torcem o nariz quando essas pessoas entram na igreja, né? Mas aí nós lembramos, a igreja, né, é uma frase batida, né, que vários pregadores usam, né? A igreja, ela é como um hospital. Ela vai tratar quê? De quem? Doentes. Para que o Espírito Santo possa o quê? Curá-los. Certo? Quem quer falar? Sobre o tema anterior, eu vejo que devemos entender a palavra da seguinte forma: quem escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. Sim. Quem escreveu foi Paulo, que tinha autoridade para falar das doutrinas da igreja e via erros ali. Para quem escreveu? Para pessoas que estavam nesse contexto de erro, de enganos e coisas tal. Para que escreveu? Para que houvesse a correção. O segundo tópico a igreja, nós falamos para o visitante: venha do jeito que está. Isso. A pessoa vem exatamente como está. Existem grupos na igreja, isso hoje, não é no tempo de Paulo. Existem grupos na igreja que fazem força para expulsar essa pessoa do meio, ao invés de abraçar. Eu vejo esse erro no meio do povo de Deus. Tá certinho, isso aí. O resumão, né, de tudo que nós falamos, ok? E a partir do versículo 11 ele vai falar sobre a graça de Deus manifestada em salvadora a todos nós. Ele vai mostrando aqui, né, de forma bem didática, como funciona essa graça, né? No versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do grande Deus e o Salvador Cristo Jesus, ao qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Ele vai lembrar dessa graça salvadora, né, que veio para os cretenses, que veio para os crentes daquela época, e que veio para nós também, né? Que essa graça, ela faz com que
todos nós sejamos zelosos em boas obras. Aí, se você pegar todo o conjunto que nós vimos aqui antes, né, qual a relação das boas obras em relação ao que nós conversamos antes? Quais seriam essas boas obras que ele está falando para os cretenses? E quais seriam essas boas obras hoje para nós? Qual seria? Quem pode me ajudar? Que boas obras seriam essas? Pode me ajudar, pastor? Que boas obras seriam essas? Há dois contextos aqui no texto. O primeiro contexto é aquele contexto de boas obras que nós já temos visto no livro de Tiago, aquelas boas obras. As outras boas obras são, no caso aí, as ações que Paulo está querendo combater na igreja de Creta. Então, há esses dois contextos. Então, a primeira boas obras é as boas obras que nós já conhecemos no livro de Santiago. O que é? Que nós sejamos aquele que contextualiza a fé com as obras, ou seja, nossas ações têm que estar de mão dadas com a nossa fé. Não adianta a pessoa ir na nossa casa e dizer assim, bom dia, o senhor pode me conseguir um copo com água, um pedacinho de pão? Aí a pessoa, não, eu vou orar por você, volta outro dia. Aí a orientação é, como é que eu posso abençoar, orar pela pessoa e deixá-la ir de barriga vazia? Então, uma boa ação passa por aí. Então, eu preciso ter essa boa ação. Primeira coisa. A segunda ação é combater, de boas obras, é combater os vícios que estão inseridos aqui nessas pessoas que foram citadas no capítulo 1, no versículo 10 em diante, que estavam chegando nas casas, que estavam pregando o evangelho de forma mercenária, como diz o próprio texto lá no versículo 10 e 11, porque existem muitos insubordinados, parafiadores, frívolos, enganadores, especialmente da circuncisão. Observe, a circuncisão eram os judeus. Então, haviam pessoas judaicas que estavam inseridas no contexto da igreja, mas estavam vivendo uma vida mercenária e tirando as coisas das pessoas de forma errada e ensinando também o que é errado. No versículo 11, ele vai falar que essas igrejas, como já foi dito pelo professor, elas estavam formadas nas casas. Diz aí no versículo 11, é preciso fazê-lo calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Ou seja, as pessoas estavam, algumas pessoas estavam ensinando, além de ensinar coisas erradas, estavam tentando agir de forma gananciosa e mentirosa. Então, as boas obras, respondendo literalmente o que o professor perguntou. Então, tem os dois aspectos. As boas obras lá, que é fazer o bem ao próximo, e as boas obras, boas ações, boas práticas, como já vem sendo dito em relação aos presbíteros, em relação aos idosos, em relação aos jovens, em relação a um homem cristão ou uma mulher cristã. Quais são as boas obras? Versículo 3, mestres do bem, não caluniadora, não mentirosa. Às vezes a igreja atual, nós mesmos cristãos, às vezes contamos um conto e aumentamos um ponto, né? Às vezes nós nem queremos mentir e às vezes a gente conta uma coisa de forma errada e às vezes as pessoas dizem para nós assim, olha, vou te contar isso é um segredo, tá? Aí conta para você e você, olha, também vou te contar uma coisa, é um segredo. E essas coisas que Paulo está combatendo. Então, tem as boas obras, que é as obras de Tiago, e tem as boas obras que são boas ações, uma palavra santa, uma palavra boa, uma palavra justa. Bem entendido, né? Porque quando a gente fala em boas obras, a gente só pensa em uma questão, né? Só nessa questão, né? Eu vou dar, vou fazer, né? Beneficiar alguém com alguma coisa, nós pensamos nessas boas obras, mas existe esse outro lado aí, tá? E o capítulo 3, ele vai continuar falando dessas boas obras, relativo a isso.
essas boas obras. Tá? Não, versículo 2: não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de todas as cortesias para com todos os homens. Não é uma boa obra? Diferente da que nós costumamos pensar, né, de fazer para as pessoas, mas sendo o quê? Pessoas que estão sendo cordatas com as outras, né? Pessoas gentis com as outras também, certo? E não difamadoras, como foi falado aqui, não difamadoras. E tem também essa questão, né, da sujeição às autoridades, né, que o pastor acabou de falar aqui, né? Se você for definir uma boa obra, seria a obra que fica e que faz o bem. Se eu falei bem de Jesus para minha mulher e ela foi abençoada, foi uma boa obra. Boa obra é aquela que permanece, é aquela que fica até a volta do Senhor Jesus. A má obra, ela vai se desfazer. Isso aí, então, boa obra. E para nós podermos completar aqui, né, nós poderíamos estar satisfeitos com o livro de Tito. A mensagem do Paulo a Tito é o quê? A administração da igreja. Administrar a igreja, não é isso? É você colocar homens para poder administrar a igreja, né? Pessoas que vão estar administrando a igreja, conduzindo o povo às boas obras, né? Lembrando sempre que as boas obras são porque a graça de Deus está com esses homens. Entender que a igreja não são pessoas perfeitas, são pessoas imperfeitas, e fazer essa administração, né, e conduzir a igreja de uma forma de acordo com a palavra de Deus. E nós completamos aqui agora com o livro de Filemão, que é apenas o quê? Um capítulo. E essa carta é escrita a Filemão por um motivo simples. Paulo, ele vai interceder em favor de um irmão, que era Onésimo, isso aí, Filemão, que era o quê? Um servo de Filemão, que havia o quê? Fugido. A mensagem de Filemão é exatamente isso. É o quê? Um pedido de Paulo que Filemão perdoe os atos deste servo. Eu acho interessante que Paulo fala assim, se ele está devendo alguma coisa a você, se porventura ele te lesou, põe na minha conta. Ele fala essa frase aqui no livro, põe na minha conta. Mas, quando você recebê-lo de volta, não receba mais como servo, receba como irmão. O que Cristo pregava? Que todos são o quê? Qual a pregação de Cristo em relação a relacionamento? Qual a pregação de Cristo? Todos são o quê? Iguais. E ele fez isso aí, né, de uma forma exemplar. O que ele fez? Paulo pediu que o Filemão fizesse como se fosse fazendo para ele. Exatamente. Aquele benefício. Isso aí. Para que acabasse toda aquela questão, né, de briga ali que tinha entre os dois, né, insatisfação, para que a coinonia reinasse ali no meio deles. E isso está aqui, né? Uma das cartas escritas de próprio punho. Isso aí. E só para a gente poder concluir aqui, no início da carta são citados a irmã Áfia e Arquipo. Aí, se você for pegar estudos, possivelmente, vê se eu estou certo ou estou errado, tá?
é mais estudioso que eu. Quem era Áfia? Possivelmente. Quem era? Uns falam assim, era uma colaboradora da igreja. Outros que estudam, possivelmente era esposa de Filemão, mas não tem algo, né, falando certamente, né, se era ou não era. E Arquipo, né, ele é citado também em outra carta de Paulo, era um colaborador dele também. Alguns colocam que podia ser filho de Filemão, tal, mas eram colaboradores da igreja. Se você for pegar aí estudos sobre esses irmãos, certo? E, novamente, ele escreve a carta a Filemão, e uma carta direta para ele, não para a igreja, e possivelmente essa igreja que Filemão dirigia era em sua casa, mais uma casa acolhendo uma igreja, certo? E Paulo não vem pedir a ele perdão, um amor diferente, de acordo com o que Cristo havia mandado, para que reinasse ali a união, o perdão, né, de patrão para com o seu empregado ou senhor para com o seu servo. E assim nós encerramos então esses 2 livros, tá? Aí vamos nos preparar agora para estudar o livro de Hebreus, que é um livro bastante extenso, né? Mas vamos tentar pegar pontos importantes ali do livro de Hebreus para a gente poder estudar. Então eu peço aos irmãos que se debrucem no livro de Hebreus, tá? Que é um livro também muito importante para a igreja, certo? Que Deus possa nos abençoar, tá? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar?